Bom dia, nono ano. Nossa aula já está sendo gravada. Nós estaremos hoje dando continuidade ao conteúdo de orações subordinadas substantivas e adverbiais, que está no nosso livro de atividades, volume 4. Já iniciamos, o conteúdo, alguns exercícios, e hoje nós estaremos aí finalizando, então, esse capítulo do livro de atividades, fazendo as páginas 9 e 10. Antes de nós irmos para os exercícios, vamos relembrar só alguns conceitos importantes para que possamos aplicar aí nos exercícios que virão. Quando falamos em orações subordinadas, nós estamos falando de orações dependentes. Essas orações, elas estarão sendo interligadas, ou seja, a oração principal com a oração subordinada, por meio de uma conjunção ou locução conjuntiva. Diferentemente das orações coordenadas, que são orações independentes. Nós temos aí as conjunções que ligam, essas orações, porém, elas são independentes, eu posso separá-las em período simples, que eu não altero o sentido. Diferente de um período composto por subordinação. No período composto por coordenação, nós podemos fazer isso porque são orações coordenadas, são independentes. Nos períodos subordinados, que nós temos 3 tipos, substantivas, adverbiais, e na próxima semana vamos aprender sobre as adjetivas, isso já não acontece. Nós temos uma relação de dependência entre a oração principal e a oração subordinada. Para identificarmos dentro de um período composto quem é essa oração subordinada, seja ela do tipo substantiva ou adverbial, o primeiro passo é encontrar essa conjunção ou locução conjuntiva. Por que isso? Porque é a partir da conjunção ou da locução conjuntiva que tem o início da minha oração subordinada. Quando falamos em oração subordinada substantiva, nós temos aqui, um substantivo. A nossa oração subordinada desempenha funções sintáticas em relação à oração principal, já visto também, mas só relembrando, nós teremos a subjetiva, que tem a função de sujeito, ou seja, esse sujeito estará presente na oração subordinada, por isso ela tem essa função. Nós teremos a subordinada objetiva direta. Dentro da oração subordinada, nós teremos um complemento do verbo da oração principal. Então, a partir da objetiva direta até a positiva, todas as orações principais terão sujeito. Só não haverá sujeito na oração principal quando a subordinada tiver essa função de sujeito. Então, ela será classificada como subjetiva. Então, o verbo da oração principal vai gerar uma pergunta, o complemento estará na subordinada. Essa pergunta, sem a presença de preposição, é uma objetiva direta. Eu terei na objetiva indireta uma subordinada que começa com a preposição, tem a preposição e a conjunção. Já na completiva nominal, nós teremos aí um nome exatamente antes dessa preposição, justamente porque a subordinada é um complemento do nome, por isso classificada como completiva nominal. Não vi, não apareceu. E nós teremos a chamada predicativa, que a subordinada vai fazer papel de predicativo. Nós teremos, então, o término da principal com o verbo de ligação. E a positiva, ela tem uma diferença em relação às outras, que é a presença dos 2 pontos ali na oração principal, entre a oração principal e a subordinada. Não tenho essa informação, tá bom? Ainda não foi decidido nada. Aí, pessoal, em relação às adverbiais, nós vamos trabalhar, então, com circunstâncias, assim é o papel dos advérbios, e aí nós teremos várias circunstâncias aí dentro das orações subordinadas adverbiais, lembrando que nesse segundo caso aqui, o posicionamento das adverbiais podem variar, certo? Não necessariamente será sempre a última parte do período. Então, relembrando esses conceitos, nós vamos dar início, então, aos nossos exercícios. Olhem só, pessoal, nós já temos aqui um trecho sublinhado
em uma oração subordinada substantiva. Ou seja, ele quer que vocês transformem esse período. Ó, transforme o trecho, esse trecho aqui, em uma oração subordinada substantiva. Então, prestem atenção. Tudo o que está fora da marcação é a nossa oração principal. O que vocês farão aqui? O que é nome, nesse trecho que está sublinhado, tem que virar verbo embaixo. E uma outra informação, como eu acabei de explicar para vocês, as nossas orações subordinadas, elas são iniciadas, no caso das substantivas e as adverbiais, elas são iniciadas por conjunções ou locuções conjuntivas. Então, prestem atenção. Em cada uma delas, vocês terão que inserir a conjunção primeiro, lembrando que o grupo que nós estamos trabalhando é a subordinada substantiva, então nós temos aí o que ou o se para serem utilizados, e vocês transformarão esses nomes em verbos para que vocês construam um período composto por subordinação. Lembrando que o período é subordinado e é do tipo substantivo. Então, olhem só. Essa primeira parte aqui, vocês mantenham igual, porque é a oração principal. Eu vou pedir que vocês coloquem OP aqui, ó, embaixo, na linha aqui, ó. Faz uma setinha e coloca OP em todos os inícios desses períodos. Então, todas as partes que não foram marcadas, vocês vão colocar OP. Então, vocês não vão precisar agora repetir essa parte aqui. Vocês darão início à resposta, usando letra minúscula, claro, só a partir desse trecho aqui. Lembrando que vocês vão inserir aqui para mim uma conjunção, porque nós vamos transformar o período em subordinado, e o período subordinado, no caso da subordinada substantiva, nós precisamos iniciá-la com a conjunção ou locução, lembrando que a conjunção aqui, que ou se. O que é nome, ó, eu estou sinalizando aqui, ó, o que é nome vai virar um verbo, porque o período é composto, então vocês precisam de dois verbos. O primeiro já está presente na oração principal, então vocês vão ter que inserir esse verbo na segunda oração, que é exatamente a nossa subordinada. Então, enquanto vocês estão respondendo aí, eu vou passando a explicação para os próximos. Então, olhem só. Lembrem-se que não é possível começar essa mudança aqui sem conjunção, ok? Que é o que exatamente que vai nos diferenciar aí, a oração principal da oração subordinada, ok? Vocês podem reparar que, olha só na letra A, eu tenho quero, é a nossa oração principal. Se nós formos observar aqui, o nosso sujeito, ele está oculto ou é desinicial. Quem quer alguma coisa? Eu. Então, ó, eu quero. Quem quer, quer algo. Quando vocês transformarem esse período composto aqui em subordinado, vocês já observaram aí que esse verbo, ele exigiu um complemento, que é um complemento verbal. Por quê que ele exigiu? Porque esse verbo é do tipo transitivo. Todo verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Qual o nome dado a esses complementos? Objeto direto ou objeto indireto. Se o meu verbo, por exemplo, fizer as duas perguntas, ele precisa dos dois complementos. Então, nós temos aí um verbo transitivo e reparem que a pergunta feita ao verbo não há presença de preposição. Então, se vocês observarem, quando transformarem esse período aqui em período composto por subordinação, eu já sei que essa subordinada que eu estou inserindo aqui será do tipo objetiva direta, porque esse verbo aqui, ó, exigiu um complemento. Na letra B, olha o que vocês têm na estrutura da oração principal. É indispensável. Esse trechozinho aqui, ó, da oração principal, vão prestando atenção no que eu estou falando, porque aqui, ó, eu já estou trabalhando também a possibilidade de classificá-la. Nessa oração principal, olha a única parte que vocês têm. É indispensável. Vocês conseguem visualizar algum sujeito nessa oração principal? Coloquem no chat aí para mim, sim ou não. Se vocês conseguem identificar algo
nessa oração principal da letra B que indique para mim que há um sujeito presente nessa oração principal. Vocês acham que tem sujeito ali ou que não tem sujeito? E aí? Coloquem para mim ali no chat, sim ou não. Quem acha que tem, coloca sim. Quem acha que não tem, coloque não para mim. E aí, pessoal, o que vocês acham? Luana já sinalizou ali para mim o que ela pensa. Cadê o restante do 9º ano? Vamos lá, pessoal, sinalizem para mim. Luísa também já colocou. Gostaria que outras pessoas também sinalizassem, porque eu preciso saber se vocês estão compreendendo. Luana do C também já sinalizou. Olhem só. Quando eu digo é indispensável, nesse trecho não tem sujeito. Por que isso? Porque nós temos o sujeito aqui dentro. Ó. Quando vocês fizerem a transformação para o período composto por subordinação, esse sujeito estará lá nela. É indispensável, é a única coisa que eu tenho na minha oração principal. Então, quando eu transformar isso em período subordinado, o meu sujeito vai estar dentro da subordinada. E aí ela vai ser do tipo subjetivo. Lembra que eu disse que para ela ser subjetiva, na oração principal eu não tenho nada que me indique sujeito, porque ele vai estar aqui. E outro detalhe que eu passei para vocês no dia da explicação do conteúdo. Todas as vezes que vocês forem classificar uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, vocês vão observar que a oração principal ela vai seguir mais ou menos esse esquema aqui, ó. É indispensável, é necessário, é obrigatório, foi solicitado, será pedido. Essa é a estrutura que vocês terão na oração principal quando a subordinada for do tipo subjetivo. As demais, vocês terão aí normalmente o sujeito presente da oração principal. Observem aqui, pessoal, essa letra D. Olha onde está o nosso verbo, ó, estavam, e aqui eu tenho certos, que é um nome. Logo depois nós temos aqui ó, uma contração da preposição de com o artigo a. Então, reparem que quando vocês forem transformar esse trecho em subordinado, vocês terão aqui ó, um nome antes da preposição e da conjunção. Se eu terei um nome antes da preposição, a minha subordinada vai ter função de quê? De complemento nominal. Se ela tem essa função, a classificação dela é completiva nominal. Então, é isso que vocês precisam analisar. Onde para a oração principal e o que vem logo depois na subordinada. Então, eu vou passar para o próximo exercício. E aqui, ó, no exercício 5, divida os períodos em orações e classifique-as. Agora a gente vai trabalhar exatamente com esse conceito que eu estava trabalhando lá no 4. No 4 vocês iam transformar. Aqui ele já está pronto. Vamos relembrar aqui, pessoal, aquele esqueminha que nós já estudamos. As barras separando a oração principal da subordinada. Onde nós vamos inserir essas barras? Antes das conjunções. Se tiver uma preposição, vocês vão colocar a barra antes da preposição. Para que isso? Para separar a oração principal da subordinada. No caso aqui, ó, a classificação é do tipo substantivo. Então, vocês vão identificar para mim que tipo de substantiva tem presente dentro do período. Então, vamos pegar aqui a letra A, por exemplo. O período é sabido que o fumo prejudica a saúde. As orações estão aqui, ó. A primeira oração está aqui. Vocês vão inserir a barra aqui, ó, antes do que, oração principal. Aqui de baixo, vocês vão colocar para mim O.S.S. Letras maiúsculas, né? O que são essas iniciais? Oração, subordinada, substantivo. Ótimo. Então, eu já sei quem é a principal e quem é a subordinada. A mesma coisa nós vamos fazer até a letra F. Vocês vão inserir essa barra antes da conjunção. Feito isso, olhem o que tem na letra A. Na minha oração principal, olha a estrutura que eu tenho, ó. É sabido. Acabei de falar isso lá no exercício 4. Dentro dessa oração principal, da letra A, é sabido, existe
sujeito presente nessa oração principal? E aí, eu preciso que vocês sinalizem para mim no chat. Sim ou não? Lara, quem que você acha que é o sujeito, então, aqui para mim, ó, de é sabido? Dentro dessa oração principal, você consegue visualizar esse sujeito? E aí, pessoal, eu gostaria que vocês finalizassem para mim, porque eu preciso. Mariana sinalizou não. Ok. Sim, Lara, está na outra frase, mas eu quero aqui, ó, na oração principal, você consegue enxergar o sujeito? Luana também já sinalizou. E aí, Lara, responde para mim lá no chat. Luana também do C. Ah, ok. Então, é isso aí. Então, olha só, não é sabido que é a minha oração principal, eu não tenho sujeito presente ali. Onde esse sujeito está presente? Exatamente aqui, ó, nesse período aqui, que é a minha oração subordinada. Qual é a classificação, então, pessoal, para a letra A? Que o fumo prejudica a saúde. É uma oração subordinada substantiva o quê? Qual é a próxima palavra que nós vamos acrescentar depois dessa letra S aí? Vocês colocaram OSS, oração subordinada substantiva. Agora eu preciso classificá-la. Que tipo ela será? Isso aí, Lara, subjetiva. Então, a letra A aqui, ó, já está ok. É sabido, OP, que o fumo prejudica a saúde, é a minha oração subordinada substantiva, subjetiva. Porque o meu sujeito está aqui, ó, dentro da subordinada. Agora, prestem atenção. Na letra B, a nossa barra está aqui, né? Antes do que, certo? Presta atenção na dica que eu vou dar a vocês, que vocês não vão errar nenhuma classificação. Vamos ver quem vai responder ali para mim no chat. Qual é a palavra na letra B que está antes do que? Eu já sei que a primeira parte aqui é OP, que eu pedi para vocês identificarem todas. Isso, Lara, é um verbo. Mas qual é esse verbo? Qual é o verbo que está antes do que ali? O é, e já sinalizaram lá para mim. O é faz parte, isso aí, Lara. E quem já tinha respondido também, o é faz parte do grupo dos verbos de ligação. Olha a dica. Se o meu verbo é de ligação aqui, na minha oração principal eu termino com o verbo de ligação. Então, ó, lembrando, barra antes do que, OP embaixo do importante agora é. Agora nós vamos classificar esse pedaço aqui, ó, que se elabora um relatório sobre o objeto. Pessoal, vocês já podem colocar até a letra F, todas vocês vão colocar O.S.S. Aí agora nós iremos classificar essa letra B. Vocês sinalizaram para mim que antes do que eu tenho um verbo e me disseram que esse verbo é do tipo de ligação. Qual será, então, a função da subordinada substantiva em relação à oração principal que está terminando antes de iniciar a subordinada com o verbo de ligação? Qual será, então, a sua função em relação à oração principal? Lembrando, isso aí, Mariana, show, predicativa. Por que ela vai receber essa classificação? Porque a função é de quê? Predicativo do sujeito. Então, olha só, na letra B, do que até projeto, O.S.S, predicativo. A última palavra, pessoal, que é a da classificação, eu não quero que vocês abreviem, tá bom? Porque como nós estamos relembrando e depois nós vamos juntar os três tipos, coloquem, por favor, por extenso, só a última palavra. Vocês vão seguir esse raciocínio aqui para mim até a letra F. As orações principais todas já estão identificadas, vocês já sabem onde começa a subordinada, e aí vocês vão classificar para mim. Lembrando que a A e a B já ficaram prontas, a letra A, a nossa oração é subjetiva, a letra B é predicativa. Vocês vão seguir a mesma linha de raciocínio para as demais. Verbo gerou pergunta. Então, você pode ter objetiva direta ou indireta. Como que eu diferencio as duas? A direta não tem proposição depois do verbo
E a indireta tem preposição depois do verbo e antes da conjunção. Se ela for completiva nominal, antes da preposição, vocês terão um nome lá na oração principal. Se ela for apositiva, é a mais fácil delas, porque vocês terão 2 pontos separando a subordinada da oração principal. As dicas foram dadas, espero que vocês estejam aí já classificando, enquanto eu vou explicar o exercício 6. Assinale a alternativa em que há uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Prestem atenção aqui, pessoal. Passem o marca-texto aqui em completiva nominal, por favor. Só nesse finalzinho. Aí, aqui em cima de completiva nominal, vocês vão fazer uma setinha. Vão colocar o N maiúsculo. Vão fazer o sinal de mais. Vão colocar um P. Um sinalzinho de mais e a letra C. Professora, pelo amor de Deus, traduza isso. O que é N mais P mais C? Muito simples. Nome, lá na principal. Preposição e conjunção na subordinada. Então, a sua completiva nominal, ela tem que ter um nome antes da preposição seguida da conjunção. Então, a dica está aí para vocês identificarem para mim no 6 qual é a completiva nominal. Aquele mesmo esquema, coloca a barrinha separando a principal da subordinada. Se a sua principal terminou com um nome e a sua subordinada começou com preposição seguida de conjunção, aí você vai achar a sua completiva nominal. As dicas estão sendo dadas, espero que vocês estejam anotando. Já no exercício 7, nós vamos trabalhar agora com as adverbiais. Então, nesse caso, nós estaremos trabalhando com circunstâncias. Nós já vimos lá circunstâncias de tempo, nós já vimos circunstância de finalidade, e aí essas são as circunstâncias. Para classificar, vocês vão dizer temporal, final, concessiva, ok? Qual o esquema aqui? O mesmo raciocínio das subordinadas substantivas. As adverbiais, elas têm presentes conjunções ou locuções conjuntivas. E essa daqui, pessoal, tem um detalhe que nós já tínhamos visto anteriormente, que em alguns casos, essa oração principal e a oração subordinada adverbial, elas podem vir separadas por vírgulas, então fica mais fácil a identificação. Por exemplo, observe a letra A. Ainda que fosse preciso, vírgula, eu não conseguiria dar à menina uma notícia tão triste. Ó, ainda que. Então, quer dizer que a minha subordinada está aqui, ó, nesse trecho, porque aqui nós temos a presença da locução. Lembrando, como eu disse anteriormente, as adverbiais podem mudar de posição, podem estar no início, no fim, depende da estrutura do período e da circunstância que vocês irão trabalhar. Então, aqui, ó, vocês podem colocar O.S.A, lembrando que ele pediu 2 coisas, sublinhe as orações subordinadas adverbiais. Então, já sinalizei para vocês aqui na letra A qual é a adverbial, vocês vão identificar todas as outras, e aí vocês vão colocar lá para mim, O.S.ADV. Professora, não pode colocar só A, não? Não, porque nós vamos estudar as adjetivas da próxima semana. E aí você vai classificar para mim. Que tipo de circunstância você está encontrando dentro do contexto? É uma circunstância de tempo? Se for isso, ela vai ser o quê? Oração subordinada adverbial temporal. Ah, não, mas a ideia que eu estou visualizando no contexto é de finalidade. Então, ela vai ser classificada como adverbial final. E assim sucessivamente. Vocês têm, no início do livro de atividade de vocês dessa unidade, as classificações das subordinadas adverbiais. Nessa aula eu não coloquei, mas vocês têm aí que podem consultar no início desse capítulo. Entenderam, pessoal, que as adverbiais muitas vezes são rápidas de serem identificadas porque nós temos as vírgulas aqui, ó, separando a subordinada da principal. Então fica mais fácil
E nesse contexto, as ordens podem estar ao contrário, a subordinada pode estar antes da principal, ok? Porque o contexto aqui já não é função sintática, e sim circunstância trabalhada. No exercício 8, nós vamos transformar as orações subordinadas desenvolvidas em reduzidas de infinitivo. Marquem para mim aqui a palavra infinitivo, coloquem uma setinha aqui do lado e escrevam o que eu vou pedir. Verbo com a terminação, verbo com a terminação, vocês vão fazer um hífen e vão colocar o R. Verbo com a terminação, faz o hífen, coloca o R. Ok? Então, ou seja, dentro da sua subordinada, o verbo preserve aqui, ele tem que ir para o infinitivo. O infinitivo é voltar esse verbo lá para a sua forma original, com a terminação R. Por exemplo, estava escrito correu. Eu vou transformá-lo no infinitivo, vira correr. E detalhe, toda vez que eu reduzo a oração desenvolvida, eu tenho que fazer, a primeira coisa é eliminar a conjunção ou locução. Por que isso, professora? Porque as desenvolvidas subordinadas, elas têm a presença das conjunções ou de locuções. Então, para eu reduzir, eu tenho que retirar. E no próximo passo aqui, ele quer que elas sejam reduzidas de infinitivo. Então, o preserve aqui vai virar o quê? Preservar embaixo. Lembrando que vocês precisam eliminar a conjunção, ok? E pegar o verbo da subordinada e trazê-lo para o infinitivo, que é voltando esse verbo para a forma original com a terminação R. Nós já estudamos esse conteúdo também, mas eu estou pincelando aqui. O que vocês vão mexer? Só aqui. Então, na letra A, você vai repetir o é necessário, porque é a oração principal, você não tem que mexer em nada. Você vai mexer somente nesse trecho aqui, ó. Primeira mudança que você vai fazer para responder o exercício. Vai eliminar a sua conjunção, vai pegar o seu verbo que está conjugado e vai reduzi-lo, trazendo para um infinitivo. Você já reduziu porque você eliminou a conjunção. E você vai trazê-lo para reduzido infinitivo, que é colocar esse verbo aqui, então, com a terminação R no final. Então, já dei as dicas aí. Vocês vão fazer o mesmo esquema em todos os exercícios. Então, ó, se é preserve e eu preciso reduzir para o infinitivo, vai virar preservar. Alguém se habilita a colocar no chat aí como ficaria a letra A na forma reduzida? A desenvolvida é necessário que se preserve a natureza. Começo com é necessário. Fica fácil. O que eu vou colocar depois de é necessário? Para reduzir essa subordinada aí. Isso aí, é necessário preservar a natureza. Eliminei a conjunção e trouxe o verbo para o infinitivo. Ok? Então, já podem anotar a letra A aí como exemplo. O raciocínio, vocês seguirão o mesmo até a letra F. Pessoal, completem as respostas, tá? Não deixem nada sem fazer, porque mais à frente nós estaremos trabalhando com todas essas orações subordinadas em uma única atividade. Por isso que eu estou reforçando a substantiva, a adverbial, e semana que vem vocês vão ver. As adjetivas são muito simples, até porque só tem duas classificações para elas. As substantivas e as adverbiais, que nós temos aí um grupo maior. Então, ó, trabalhem isso, esse contexto. A oração principal fica intacta. Você vai eliminar a conjunção para reduzir e trazer o verbo para o infinitivo, ok? No exercício 9, nós temos dois períodos aí. O rapaz ainda não sabe que foi aprovado no teste da empresa. O rapaz ainda não sabe se foi aprovado no teste da empresa. Reparem aqui, ó, que a diferença entre as duas é o que e o se. Isso já faz uma mudança enorme dentro do contexto. Por que isso? Porque isso daí, será que vai alterar o sentido? Aí vocês vão analisar isso para mim
Vocês vão classificar, o que é classificação morfológica? Vocês vão dizer para mim que grupo essas palavras pertencem. Depois, vocês vão analisar o período que foi destacado aqui, ó, sublinhado, e vão classificar essas orações para mim. Ok? Já dá para ver aqui, ó, se ela é do grupo substantivo ou adverbial. Já estou dando uma dica aqui, ó. Terminamos aqui, ó, a principal com o verbo é saber, será que isso vai gerar pergunta ou não? E aí vocês vão classificar para mim as duas orações. E na letra C, a pergunta foi: em qual dos dois casos o rapaz já pode ser considerado um funcionário da empresa e por quê? Com essa pergunta aqui, fica claro que ao modificarmos essas duas palavras aqui, o que para ser ou vice-versa, mudou o sentido. E aí vocês vão identificar para mim qual das duas esse rapaz já pode ser considerado um funcionário da empresa. E aí vocês vão explicar para mim por que vocês acham que é essa oração. Prestando atenção que agora vai envolver também interpretação, ok? Lembrando que uma vírgula, uma palavra a mais, uma a menos, muda aí, às vezes, o sentido de um contexto inteiro, ok? E aí, pessoal, vocês já conseguiram fazer os exercícios anteriores? Aí eu já vou começar aqui, ó, a liberar para vocês a resposta. E aí vocês vão finalizando, ok? Depois com o link também vocês vão ter toda a estrutura pronta. E outra, o objetivo... Qual é o objetivo aqui, pessoal? É que vocês entendam como resolver cada exercício. Mesmo você recebendo o link depois, é interessante você ir respondendo, tá? Porque aí se surgir alguma dúvida, você vai lembrar da explicação, da anotação que você fez, e aí fica mais fácil você, então, responder. Porque o objetivo aqui é que eu explique o exercício, o mecanismo de resolução, e vocês possam ir pegando as ideias e colocando em prática, certo? Então, vamos lá. Chegamos aqui até o exercício 9 da página 10, com todas as explicações. E agora, vamos lá para a página 9, retomando o exercício 4. Transforme o trecho, né, sublinhado em uma oração subordinada substantiva. Foi o que eu disse, ó. Ajuda virou o quê? Verbo. Quero que todos os professores me ajudem. Professora, mas essa ordem está diferente da letra do outro período. É sim, gente, porque nós estamos transformando agora em período composto por subordinação. Eu preciso criar uma estrutura que tenha sentido. Então, eu não posso colocar as palavras aleatoriamente. E outro, ó, quero, ó, a primeira coisa que eu disse que nós tínhamos que inserir, a conjunção. Eu quero que todos os professores me ajudem. Não há como colocar isso em outra ordem, senão vai ficar totalmente incoerente. Letra B, ó, é indispensável. Lembra que eu falei para vocês, ó, não há sujeito aqui. Olha onde ele está. Moradores. É indispensável que os moradores participem, ó, a participação virou verbo, da reunião de condomínio. Por quê? Nós temos que modificar um pouco essa estrutura aí, quando eu transformo em subordinada, justamente para que tenha sentido completo. O gerente espera o telefonema do cliente. O gerente espera que o cliente telefone. Telefonema virou verbo. Os jogadores estavam certos da vitória. Os jogadores estavam certos de que venceriam. Professora, por que apareceu esse de aqui, essa preposição? Porque aqui, ó, nós temos uma contração do de mais a. Então, aqui embaixo eu tenho que inserir uma preposição. E aqui nós temos o nome. Se eu fosse classificar a letra D, ela seria completiva nominal. Foi aquilo que eu falei para vocês do esqueminha, ó. N, P e o C, ó. N de nome, P de proposição e C de conjunção. Desejamos sua melhora, desejamos que você ou ele melhore, ok? Professora, tem que colocar esse você ou ele, sim. É importante vocês inserirem aqui. Aguardamos a resposta da empresa
Aguardamos que a empresa nos responda, porque aguardamos a primeira pessoa do plural. Esperamos o retorno da agência. Esperamos que a agência nos retorne. Lembrando, pessoal, que esse nos aqui, ó, ele aparece na subordinada, porque nós temos aqui, ó, aguardamos e esperamos, tá? Que é a primeira pessoa do plural. Então, eu tenho aqui um sujeito desinicial, ou oculto. Ok? Então, pessoal, a página 9, sinalizem para mim se está ok. Deem um certo aí nas atividades. Tudo bem? Posso passar? Aí, no próximo exercício, vocês... Flávio, você quer fazer alguma pergunta? Vocês já tinham o período pronto, e aí nós tínhamos que classificá-lo. Nós já fizemos a separação... Oi, Lara, pode perguntar. Nós temos aqui, então, a separação da oração, né? Nós dividimos o período. Ah, ok, então, Lara, obrigada. Se precisar, pode chamar, hein? Então, ó, nós colocamos OP em todas as principais, colocamos aquela barrinha, né, separando as duas. A letra A nós já tínhamos feito, oração subordinada substantiva subjetiva. Letra B, seguimos o mesmo raciocínio, vimos que o E terminou a oração principal e é um verbo de ligação, e aí classificamos a segunda oração como oração subordinada substantiva predicativa. Vocês colocaram aqui embaixo, OSS predicativo. Letra C, vocês aqui, ó, separaram, eu nunca soube, é a minha OP, se ele gostava realmente de mim. Então, ó, ele nunca soube. Isso gera uma pergunta. Qual pergunta? O quê? Inclusive, pessoal, façam isso aqui em cima do soube para mim. Coloca o quê e o ponto de interrogação. Portanto, a nossa subordinada substantiva objetiva direta. Porque o verbo da oração principal precisa de um complemento e esse complemento, então, é o nosso objeto direto. Como é um período subordinado, ela é objetiva direta. A letra D, mamão com açúcar, né, pessoal? Olha aqui que nós temos separando aqui 2 pontos. Primeira parte é a oração principal, a segunda, a positiva. Letra E, lembrei-me de que haverá greve de ônibus. Quem lembra, lembra de algo ou de alguém. Esse verbo é transitivo indireto, ele precisa de um complemento, e esse complemento vem acompanhado de uma preposição. De que haverá greve, ó, logo depois do verbo tem o de. Então, é uma substantiva objetiva indireta. A diferença aqui, ó, para, deixa eu ver aqui, a completiva nominal que nós temos aqui embaixo, ó. Verbo, preposição. Verbo, nome e preposição. Então, ó, tenho medo é a principal e de que as coisas se compliquem, subordinada substantiva, completiva nominal. Aquele esqueminha lá, ó. N, P e C. Aqui seria só V e P. Ou seja, verbo, preposição, e aqui eu poderia colocar o C de conjunção, ok? Então, nós temos aí a classificação dessas. Exercício 6 é a letra D. Certeza é nome, D, preposição, que, conjunção. Era só observar o que tinha antes da conjunção e vocês achariam aí a completiva nominal. Na 7, a oração subordinada adverbial concessiva, letra A, ainda que fosse preciso. Na letra B, mal chego em casa, oração subordinada adverbial temporal. C, visto que precisava tirar uma nota muito alta, o exercício pediu 2 coisas para identificar e classificar. É adverbial causal. Letra D, conforme seu chefe lhe pediu, só de ter o conforme aqui, nós já sabemos que é conformativa. Como trabalhava demais, adverbial causal. F, desde que termine as tarefas da escola, condicional. Então, letra A, concessiva, B, temporal, C, causal, D, conformativa, E, causal, F, condicional. Na 8, nós já tínhamos feito a primeira, é necessário preservar a natureza. Letra B, o governo quer aumentar os impostos.
cumprimentei os donos da casa ao chegar à festa. Espero serem eles os premiados, porque a gente só está mexendo na subordinada. Despedi-me dos donos da casa ao sair da festa. É importante se discutir o assunto. O se continua, eu tiro apenas o que. Então, aqui, ó, todos os verbos do segundo período são do tipo infinitivo. Todos, ok? No exercício 9, qual a classe do que e do se? Se nós estamos falando de conjunção, são conjunções subordinativas integrantes. É necessário que vocês acrescentem essas duas palavras aqui, quem colocou apenas conjunções. Porque nós temos as conjunções coordenadas, tá, pessoal? Então, acrescentem aqui subordinativas integrantes. Eu tinha dado a dica, ó, sabe, quem sabe, sabe, né? Algo. As duas são subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Torna a frisar na letra A, não coloquem só conjunções. Como nós estamos analisando o período composto por subordinação, então subordinativas integrantes. As duas são objetivas diretas. E na letra C, qual das duas dá a entender que o funcionário já está na empresa? No primeiro caso, pois o rapaz foi aprovado no teste da empresa, embora ainda não saiba. O rapaz ainda não sabe que foi aprovado, ou seja, ele foi aprovado. Então, ele já automaticamente é um funcionário, ok? Então, no primeiro caso, ele foi aprovado no teste da empresa, ainda, mesmo embora não sabendo, ok? E aí, pessoal, nós finalizamos, então, as atividades das páginas 9 a 10, fechando, então, esse grupo aí das orações subordinadas substantivas e das adverbiais, para darmos início, então, na próxima semana, ao novo período subordinado, ok?